Essa semana que passou, nós tivemos aqui, alguns irmãos da igreja conheciam a Luana, tinham contato com ela, uma jovem ainda, 34 anos, completados no dia 20 de fevereiro, agora recentemente, mãe de uma menina, Isabel, de 6 anos, agora há pouquinho tempo também. E a Luana, na segunda-feira agora passada, amanhã fará uma semana, ela deixou a sua filha na casa de sua mãe e saiu de volta para sua casa, seu esposo ainda trabalhando, e ela tirou a sua vida se enforcando. O esposo chegou em casa e já esperava por essa situação, infelizmente, por conta de recorrentemente chegar em casa e encontrar a casa toda apagada, mas na segunda-feira, de fato, ele encontrou aquilo que nenhum de nós quer encontrar. Uma pessoa que amamos, uma pessoa cheia de vida, e eu tive a oportunidade de viver isso com o pastor Kleber, lá em Itaboraí, na primeira igreja batista em Itaboraí, uma irmã muito querida nossa, e quando o pastor Kleber chegou à casa dela, ele ouviu do policial a seguinte frase: olha, a cena que o senhor vai ver lá é forte, o senhor tem certeza que o senhor quer ir? E ele, como pastor dela, precisou, ir, enfim. E ele disse que por muito tempo ficou com aquela cena gravada, na sua mente, e uma tristeza profunda em ver alguém tão querido daquela forma. Se para um pastor já é difícil ver essa cena, quanto mais para uma pessoa da família, para alguém que está conosco, que vive com a gente e que passa por momentos tão tenebrosos na sua psique e acaba cometendo algo desse tipo. Nessa manhã, eu não tenho a pretensão, até por não ser da área, em dirimir assim todas as dúvidas, longe disso, mas eu queria nessa manhã, inevitavelmente, por conta de tantos e tantos casos, e essa semana parece que a coisa convergiu assim, e quando acontece tão próximo a gente, parece que comove de uma tal forma, e eu recebi inúmeras ligações ou contatos de pessoas com alto potencial para o suicídio e vivendo depressão. Portanto, é um assunto que a gente não pode esconder por debaixo do pano. É um assunto que a gente precisa trabalhar também no contexto da igreja e cada vez mais falar sobre isso, porque tem cada vez também acometido mais pessoas das mais variadas idades. Hoje há um índice também de muitas crianças tendendo ao suicídio. Muitas crianças que já tentaram ou pensaram em se suicidar, e muitas delas dentro das nossas igrejas. Portanto, eu e você precisamos abrir bem os nossos olhos, pedir graça e misericórdia do Senhor, porque nem sempre um sorriso no rosto significa que está tudo bem. Nessa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, como lidar com ela. Eu queria ler esse texto, Salmo de número 42, verso 5, que estará aí projetado. Diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Esse salmo, assim também como o salmo de número 43, o salmo de número 44, eles estão ligados a um grupo chamado Coraitas. Eles eram levitas, um grupo separado por Davi para a adoração do culto de Israel, do templo, e esses homens conduziam a adoração do povo de Deus. E esse momento há uma perspectiva de que ele estivesse exilado longe das suas atividades habituais, longe daquilo que gostava e sentia prazer em fazer, que era adorar ao Senhor e conduzir o povo à adoração, distante da sua terra natal, um lugar longe daqueles bons tempos em que viveu tantas coisas boas, tantas alegrias. E agora é interessante porque o que
ele vive é um ambiente de tristeza, um ambiente parece que de um caminho sem volta. E é interessante porque a depressão ela vai lidar com esse estágio mesmo de um sentimento que parece que tudo que foi bom já foi, já passou, e que não há perspectiva pela frente de termos algo que nos faça sorrir, de que nos faça alegrar, como se tudo que tivéssemos de bom para viver já tenha passado e não há de voltar mais. Mas afinal, o que é depressão? O que é isso? E aí há uma definição do dicionário que diz que depressão é a ação ou efeito de deprimir, de se abater física ou moralmente, doença psiquiátrica de origem crônica que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança e entre outros sintomas. Então, depressão não é um conceito simples, não é algo que a gente pode definir assim de modo superficial, e também não é apenas uma tristeza. Depressão não pode ser definida apenas como alguém que está triste, não é isso. Até por isso eu quero fazer aqui uma observação, que você não saia daqui encabulado, de repente com algumas coisas que você vai ouvir e vai analisar a si mesmo e dizer assim, eu estou deprimido então. Porque mesmo na preparação desse sermão, eu disse, meu Deus do céu, o negócio está feio do meu lado. Então, eu já estou te alertando que a gente não deve fazer esse auto-juízo, assim também como há muitas pessoas que estão no estado de depressão, mas não se reconhecem nesse estágio. E por isso acabam chegando a um limite máximo, porque, segundo os psiquiatras, a depressão é o último estágio de dor do ser humano. Portanto, não é brincadeira. Não pode ser encarado como algo banal. Existem vários outros sintomas, além da tristeza, que desempenham um papel muito específico quando se trata de depressão. E a gravidade da depressão é muitas das vezes subestimada, muitas das vezes não encarada como deveria. Ela precisa ser diagnosticada por pessoas que sejam capacitadas, profissionais, psicólogos, psiquiatras. Há uma necessidade da gente fomentar isso no nosso meio. Por isso é importante, como eu disse, nunca diagnosticar-se a si mesmo e também nem diagnosticar o outro. Porque tem um monte de gente que se formou em psicologia sem nunca ter ido na universidade. Vê a pessoa assim meio amuadinha, você está com depressão, hein? E aí, de repente, já tem até um indicativo, já uma receita, né? Que brasileiro é danado para receitar coisa para os outros. De vez em quando a gente vê um cura-tudo aí na vida, né? Olha, teve gente que ficou rico vendendo canela de velho. Foi a última sensação do mercado aí. Canela de velho foi assim uma sensação. E Noni também, né? Noni também foi outra coisa. E aí, assim, a gente vai muito nessa onda. Eu não estou dizendo aqui que não seja bom. O que eu estou dizendo é que a gente, como brasileiro, tem uma já inclinação a diagnosticar os outros ou a nós mesmos e a medicar também, a já indicar o tratamento. Quando depressão não é algo tão simples assim. E quando se trata da questão do nosso meio evangélico, é mais perigoso ainda, porque para muita gente, depressão é sinônimo de diabo. Depressão é sinônimo de opressão maligna. E eu quero dizer para que a gente fique bem tranquilo, que tudo de ruim tem origem em Satanás mesmo. Mas a gente não pode ter uma mente pequena e fechada para achar que a gente vai pôr uma pessoa de joelhos, orar por ela e repreender o demônio da depressão. Há situações pontuais que podem até acontecer. Eu conheço um relato de um amigo pastor que foi a uma casa, uma menina jovem, que já não andava mais. A família lhe carregava de um lado para o outro, e aquela menina com aquele sentimento de tristeza, de desânimo, que não sabia de onde vinha, e ele sentiu no coração naquele momento de
de orar para aquela menina, pediu às pessoas que estivessem ali que não interferissem, que não segurassem nela, e disse para ela: olha, fica de pé agora. E ela foi ficando de pé assim, mas deu uma trabalhada, o pessoal ameaçou, ele disse: não segura. Ele disse: agora me dá a mão, vamos andar por essa casa. E ela andando meio manquejando, e daqui a pouco andando no quintal, e ele disse assim: olha, você vai na igreja hoje à noite, e você vai andando, em nome de Jesus, vocês vão deixar o carro aqui, você vai andando, vai chegar lá andando. E aquela menina, para a honra e glória de Deus, chegou na igreja naquele culto à noite andando. Mas isso não é regra. Não dá para chegar para uma pessoa com depressão e dizer para ela assim: em nome de Jesus, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ser forte, você tem que ter coragem, você tem que reagir. Isso é uma das coisas, ou as coisas que não se deve falar. Para quem já está num momento e numa vivência de depressão, essas são frases que devem passar longe da nossa boca, porque isso só vai aprisionar ainda mais a pessoa naquele sentimento. Além de tudo, ainda dizer assim: puxa vida, eu sou tão ruim que nem isso que ele está falando eu consigo fazer. Como se fosse assim uma coisa fácil. Porque a gente não tem essa mesma ideia quando a gente está diante de alguém com uma fratura exposta, um fêmur atravessado na perna, rasgando o tecido, e dizer assim: fêmur, volta para o teu lugar agora, reage. O que é que a gente faz com essa pessoa? Pega, né? Quando dá para pegar, quando não dá, chama o bombeiro, enfim. Mas leva lá, o ortopedista faz tudo o que tem que fazer. Quando alguém está infartando, ninguém chega e diz assim: coração, você tem que reagir, bata normalmente agora. Poderíamos dizer sim, mas quem ousa? Não é nem recomendável, né? Não é nem por falta de fé, não, é por questão de senso de realidade e de uma questão legítima, de uma questão lógica como ser humano, a menos que Deus intervenha e mostre que aquele caso ali é diferente. Agora, se Deus não mostrar, o mais sensato a fazer é a gente pegar e socorrer. E aí, a gente precisa entender aqui que existem alguns tipos de depressão. Eu trouxe uma classificação que já está até desatualizada. Hoje há pelo menos 13 tipos de depressão, mas eu trouxe aqui 9. Eu queria citar aqui rapidamente, a gente tem um tempo curto, né? Hoje, domingo de Páscoa, eu quero, em nome de Jesus, que ninguém saia dessa mensagem de deprimido, vai para casa almoçar no domingo de Páscoa, poxa, tanto domingo para o pastor falar de depressão, ele vem logo no domingo de Páscoa, de noite você vem, a gente vai falar sobre um tema mais alto astral, mas nessa manhã nós precisamos tratar desse assunto, porque pode ser o assunto da sua vida, pode ser o assunto da minha vida. Isso pode estar perambulando bem próximo da gente, e em nome de Jesus, a gente tem que tirar esse estigma de tabu de dentro da igreja para alguns assuntos, porque eles vão matando a quem a gente ama. Às vezes a gente deixa de falar sobre sexualidade com crianças, achando que a gente vai despertar nelas um desejo sexual precoce, e elas estão tendo aulas na escola todos os dias com os piores professores. Às vezes a gente não quer falar de suicídio, e nossos filhos, nossos sobrinhos podem já ter tentado cometer dentro da nossa casa e a gente não viu, não percebeu. A gente não pode fechar os olhos para uma realidade que está próxima da gente, que Satanás se aproveita disso para deixar no obscuro e continuar matando gente como ele tem feito, que essa é a obra dele. Depressão maior, esse é o tipo mais comum de depressão. Essa é aquele distúrbio, né, que é diagnosticado por médicos e que dura aí muito tempo, dura muitas das vezes até meses e anos, né? E ela dura por todos os momentos do dia, não tem um momento que a pessoa esteja bem assim. Ela até tem algum reflexo de uma positividade, mas é aparentemente depressiva. Então, essa é tida como uma depressão maior. E aí tem os desdobramentos da depressão, que é o transtorno depressivo persistente, é um outro tipo de depressão,
e essa forma de depressão aqui dura também anos, conhecida também como distimia pelos profissionais da área médica, e acredita-se ser uma forma menos grave do que a maior. Só que para a gente passar de um estágio para o outro, né, ninguém vai ficar medindo ali com uma regra. Então é prejudicial da mesma forma. O transtorno depressivo persistente, como o nome mesmo diz, é algo que dura, tem duração de anos, e as pessoas ainda podem até de certa forma funcionar. Essa que é a diferença da depressão maior, que as pessoas de certa forma elas reagem, mas aquilo ali não é com tanta intensidade, tanto vigor quanto ela poderia fazer as coisas. Então é aquela pessoa que até faz alguma coisa, você chama para ir a um cinema, de repente com muito custo ela até vai, você tenta fazer alguma coisa de tirar aquela pessoa da frustração, ela até faz, mas você vê que ela não está ali 100%, ela está ali pela metade, ela está ali de alguma maneira, mas mostrando que não estaria se fosse possível, né? Doença bipolar, ela também entra na classificação de depressão, porque ela também é tida como psicose maníaco-depressiva, porque o bipolar ele tem uma alternância de reações muito grande, né? Vai de um extremo ao outro, e nesse aspecto, quando a pessoa está ali naquele momento onde ela está de alguma forma com o humor dela alterado para energia para baixo, né? O consumo de energia dela está baixo, ela também entra na classificação de depressiva. Tem outro também, outro tipo de depressão, que é o transtorno afetivo sazonal. Esse transtorno afetivo aqui, sazonal, é aquele período do inverno, por exemplo. Para muita gente, o período do inverno, estar no país com um clima mais frio, os dias mais cinzentos, produz nessa pessoa um estado de depressão. Talvez você tenha até alguém na família ou em casa. Minha mãe, por exemplo, não pode ver o tempo virar, que ela já fica automaticamente já num estágio depressivo. Poxa vida, que dia feio, que dia, não dá para fazer nada. E esse período é breve, né? Porque à medida que o tempo melhora, a pessoa também tem razões ali para não se sentir triste, pelo simples fato de estar frio e sem a luz solar, ou com a luz solar limitada. Existe outro tipo também de depressão, que é a depressão psicótica. Esses pacientes que sofrem dessa depressão, eles têm períodos de surto psicótico, inclusive tendo uma ocorrência de alucinações, e a pessoa vê coisas ou sente coisas como se aquilo ali fosse real. Interessante que o estudo diz que cerca de 20% das pessoas com depressão têm episódios psicóticos. Olha aí, que coisa terrível. Então, de repente, a pessoa com esse tipo de depressão, ela tem pensamentos e visões de coisas que não existem, mas que na mente dela aquilo ali é uma verdade. Então ela é capaz, por exemplo, de vir a um ambiente como esse e ir para casa triste porque ela viu um monte de gente olhando para ela com cara feia, com um olhar de julgamento, sendo que isso tudo foi promovido pela sua própria mente como algo alucinógeno, e ela sai com aquilo ali como se fosse uma verdade. A depressão pós-parto, que é uma bem conhecida, né? Atinge mães ali, muitas mães de recém-nascidos, por conta de uma ebulição e de um desequilíbrio hormonal. Muitas mães acabam se recuperando de forma rápida, outras mães permanecem por um longo tempo ainda nessa fase, experimentando esses sentimentos e até de rejeição ao próprio bebê, por conta não de não amá-lo, por conta não de ser uma péssima mulher, mas porque algo dentro dela está em desequilíbrio, e tudo no nosso corpo é hormônio. E quando os hormônios não estão equilibrados, alguma coisa vai ser afetada na nossa vida. Então, no caso da grávida, né, está ali da gestante com um índice de hormônio lá em cima, e de repente o bebê nasce e aquela taxa hormonal cai abruptamente, aquilo tudo que foi acumulando durante 9 meses, e aí depois, quando vai vir a oportunidade ali ainda de ter um tempo de readequação, nesse período pode desenvolver a depressão pós-parto. Existe um outro tipo também de depressão, sétimo,
que é o transtorno disfórico pré-menstrual. Essa está ligada, como o nome já diz, ao período menstrual, né, no caso, e as mulheres geralmente têm esse tipo de depressão lá na segunda fase, né, já do seu período menstrual. Pode ocorrer antes, mas é bem na metade, né, na segunda metade do ciclo menstrual que ocorre esse transtorno aí da mulher ficar um tanto quanto depressiva nesse estágio, mas também ele é passageiro à medida que a menstruação termina. Um outro tipo de depressão é a depressão situacional, que é aquela depressão que ocorre, como o nome também diz, mediante as situações da vida. De repente a pessoa perdeu o emprego, isso acarreta nela alguns sentimentos e ela pode entrar num período de depressão, um divórcio, uma briga, enfim, algo que tenha sido pontual e que por conta daquilo a pessoa entra num estágio depressivo. E a depressão atípica, que é a nona, né? Ela não é incomum, como a gente poderia imaginar, né? Apesar de não ser também tão divulgada, e pelo menos com esse nome, atípica, né? Embora seja atípica, ela não é incomum, pelo contrário. E essa depressão, ao contrário da depressão maior, ela pode ser alternada ou alterada com um momento feliz. Então essa depressão atípica, por exemplo, naquele exemplo do cinema, pode ser que o cinema seja um gatilho e a pessoa já não mais permaneça no estágio depressivo. Então esse tipo de depressão talvez seja ele o mais leve, atípico, né? Ele de algum modo pode mudar o humor da pessoa por um evento, por uma situação que se viva com essa pessoa. Agora, todos esses tipos aí de depressão, eles têm em comum gerar com menos ou mais intensidade alguns sintomas. E quais são esses sintomas? Pode ir passando aí, por favor. Angústia, vai lá, desânimo, cansaço fácil, apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida, desejo de morrer, insônia e irritabilidade. Esses são alguns sintomas, talvez os mais clássicos, né? Uma angústia profunda, aquilo que você não sabe, mas o coração está sempre, parece que doendo, um desânimo total, você todo dia está desanimado. 2019 começou, a gente hoje está no dia 21 de abril, e você não tem um dia que você olha para trás e não veja desânimo. Está desanimado um dia ou outro, é natural, você é ser humano. Agora, se for um desânimo que não passa, tem que ser visto, né? Cansaço fácil, aquela coisa que parece que você rodou o mundo, mas você vai ver, você só lavou o copo. Aí você, meu Deus, parece que eu já trabalhei o mês inteiro, esse copo eu tenho que deitar e dormir 15 horas para me recuperar. Um cansaço, né? Muito fácil, apatia também, fica meio que, parece que nas nuvens, a coisa está acontecendo ao seu redor e parece que você virou passageiro da sua vida. Parece que você não tem como agir, né? Um sentimento de desesperança, não vai dar certo, não tem jeito. Gente que nutre esse sentimento de pessimismo e vai alimentando uma razão de não lutar pelas coisas, afinal de contas não tem motivação, né? Não tem esperança, e aí a falta de motivação. Se não tem esperança, para que eu vou fazer alguma coisa? Se nada vai mudar. Sensação de falta de sentido na vida. Você vê que uma coisa vai acarretando a outra. Se eu não tenho uma visão de esperança para aquilo que eu estou vivendo, para a minha vida, eu logo não vou ter motivação. E aí, por consequência, eu vou dizer assim, para que eu tenho que viver? Para que eu existo? Para que eu tenho que ficar nesse mundo se eu não estou fazendo nada, se eu já não tenho mais condições de agir, de influenciar positivamente na vida de alguém, não é? E aí vem o desejo de morrer, já que eu não sirvo para nada, só estou fazendo um número aqui nesse mundo, que eu morra logo.
A insônia, que é fruto, né, disso tudo, porque... E aí é interessante porque ou você vai caminhar pela insônia ou pelo sono eterno. É aquela coisa de não conseguir dormir ou querer dormir todo dia, toda hora, sem parar. Eu sei que tem alguns aqui que dizem assim, esse é meu caso, mas isso aí não é depressão não, é sem vergonha esse mesmo. Isso aí já é desde pequeno que sua mãe via lá sacudir na cama. Isso aí é outra coisa, né? Agora, se for aquele desejo de dormir para poder não enfrentar a vida, o mundo, né? Aquela coisa de eu vou dormir para esquecer o problema. É a única diferença que você não está pegando a garrafa e o copo assim para virar. Porque tem muita gente que faz isso, né? Vou beber para esquecer o problema. Aí passa o efeito da bebida, tem o problema e a cachaça. Aí como é que a gente faz? O brasileiro dá jeito em tudo, cura um, corre com o outro, né? Vou beber de novo. No caso de dormir, é a mesma coisa. Dorme, foge da realidade, acorda, tem que enfrentar, vou dormir de novo. Irritabilidade, com certeza, se você tem tudo isso antes, você vai ficar muito irritado. Muito irritado. Qualquer coisa te irrita. Qualquer coisa. Bateu o vento em você, irritou. Alguém fez xerenado no ônibus, também te irritou. Você vem para a igreja, o pastor prega muito tempo, você está chateado. O pastor prega pouquinho tempo, você está chateado, está irritado. Você passa por alguém olha para você, você já está achando que essa pessoa está querendo dizer alguma coisa, você já fica também estressado. Ou seja, esses são sintomas clássicos de uma forte tendência ou indício de depressão, claro, tirando sensação de falta de sentido na vida, desejo de morrer, que é clássico, né? E já é lá o último estágio da depressão. Os outros podem ser ou não sintomas de uma depressão. Agora, olha só, imagina uma pessoa dessa. Imagina, o que essa pessoa produz? Imagina uma pessoa dessa se levantando segunda-feira, se levantar. Se tiver problema de insônia, beleza. Se quiser dormir muito. Mas imagina uma pessoa dessa. Agora olha as consequências disso. Eu separei aqui. Pode passar, por favor. Números terríveis. A depressão, ela afeta, num grupo de 20 indivíduos, mais que uma pessoa. Ou seja, se você tem 20 pessoas reunidas, existe a possibilidade ali muito grande de mais de uma pessoa nesse grupo ter depressão. Pode clicar aí, por favor. Um outro número alarmante. Há uma estimativa de que 322 milhões de pessoas no mundo têm depressão. Já está também desatualizado. Hoje, segundo o estudo mais recente, há um número de 350 milhões de pessoas, ou seja, aumentou ali mais de 28 milhões de pessoas, que não é pouco, né? No Brasil, nós somos quase 12 milhões de depressivos, quase 12 milhões de pessoas, e também possivelmente está já desatualizado esse número. Então, caminha aí perto já dos 12 milhões de pessoas depressivas no Brasil, e isso faz do Brasil, olha só, o país mais depressivo da América Latina. Vejo países que têm vivido crises tão agudas, o Brasil ainda supera, até também por conta da sua densidade populacional, em número de pessoas deprimidas. Então o Brasil é o primeiro nesse triste ranking, né? Agora olha só quanto de dinheiro, de economia deixa de ser produzido. $1 trilhão deixam de ser produzidos por ano no mundo, devido a toda essa gente, né, deprimida. E a depressão ela é mais frequente nas mulheres. Cerca de 30% mais afetadas são as mulheres do que os homens quando o assunto é depressão. Então, são números para a gente ficar atento no Brasil e no mundo, né? E aqui está também uma outra que eu nem destaquei, que a depressão é a segunda causa de afastamento do trabalho no mundo. Ou seja, existe, né, um número enorme de pessoas afastadas do trabalho por conta de
estarem deprimidos. Então, isso é um alarme muito grande que a gente precisa estar atento. Agora, partindo aqui para a nossa mensagem, nossa reflexão nesta manhã, diante desse panorama triste, eu queria destacar em primeiro lugar que depressão não é frescura. Irmãos, depressão não é frescura. Por muitos e muitos anos, a pessoa deprimida teve que ouvir que ela era fresca, que era fraca, que era falta de vontade, que ela precisava tomar tempo na vida. Depressão não é frescura. É algo real e, como eu disse, cada vez mais próximo de nós. Precisamos cuidar. Precisamos nos cuidar, porque a nossa sociedade está impregnada de razões para a gente mergulhar na depressão. E se a gente não tiver cuidado, a gente é o próximo da fila. Se a gente não tiver de olhos abertos, e nisso a Bíblia é bem clara em dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse negócio de dizer assim, eu sou forte, isso aí não me afeta não, o que eu passei na vida era por ter ficado deprimido, muita coisa. Aí sabe o que acontece? Você vai somatizando, uma coisinha acontece e põe tudo por água abaixo. Você já experimentou pegar um copo bem cheio de água, bem cheio, quase transbordando mesmo? Se você bota um conta-gota ali e espreme, e cai uma gotinha, o copo transborda. Assim é a nossa vida também, assim são as nossas relações psicológicas. A gente precisa estar atento, porque muita coisa vai acontecer ao nosso redor, e muitas das vezes a gente vai ser acometido pela depressão e, sem perceber que está nela, pode chegar a um estágio quase que irreversível. A gente não diz irreversível porque nós cremos no poder de Deus, cremos na atuação das ferramentas que Deus nos dá, mas é necessário que a gente abra os olhos, porque talvez em nenhum outro momento da história humana nós tivemos tantos casos de suicídio bem próximos de nós, dentro da igreja, com líderes espirituais, pessoas da nossa família. Então nós precisamos ficar atentos. É a nossa vida que está em risco, é o nosso lar que pede socorro. Agora olha só, irmão, por que não é frescura? Porque existem alguns processos químicos que acontecem na mente do ser humano e do corpo do ser humano. Existem coisas que vão desequilibrar ou vão estar fora de sintonia. E é interessante porque o cérebro ele é formado por células, os neurônios, e eles se comunicam pelas sinapses, e esse comando, essas comunicações são feitas através desses hormônios, desses neurotransmissores, que são responsáveis pelo equilíbrio do nosso ser. A gente não pode ignorar isso, porque se uma coisa está ruim na pressão arterial, a gente corre para o cardiologista. Se uma coisa está ruim, a gente está mancando, a gente vai logo no ortopedista. Mas a mente está meio assim, para lá, meio para cá, a gente vai levando. Vai levando. Isso é bobeira. Se eu estou com a mente muito cheia, toma ali uma dipirona, né? Toma um analgésico qualquer, isso é enxaqueca. E a gente vai deixando passar. E esses neurotransmissores, eles são como mensageiros do cérebro. Quando eles estão afetados, de alguma maneira, essas comunicações não vão acontecer e o desequilíbrio vai se apresentar e o corpo vai reagir. Interessante, porque quando uma pessoa, por exemplo, está com depressão, essa comunicação neurotransmissora não acontece na sua plenitude. E aí há um desequilíbrio de algumas questões fisiológicas do nosso corpo e neurológicas que são fundamentais para entender que isso não é uma coisa que um ser humano pode escolher ou pode coordenar por si mesmo. Você não dá para chegar para o seu cérebro e dizer: olha só, neurotransmissores, vamos embora, hein? Todo mundo aí levantando, vamos trabalhar. Não dá para fazer isso. Não dá também para fazer um exercício de autoajuda ou de meditação. Isso pode ajudar, mas isso é mais profundo. Não dá, porque assim, quando uns correm para a meditação, para o yoga, outros vão dizer assim: vai orar, meu irmão.
Tudo bem, meu irmão, vou orar. Só que meus neurônios, eles não são aqui da primeira igreja batista em Porto Novo. Aliás, eles são de igreja nenhuma. Quando eu me converti, os neurotransmissores não levantaram as mãozinhas para Jesus, não. Eles estão lá todos assim, meio doidos mesmo. E a gente precisa entender que a gente às vezes quer, mas é mais forte do que a gente quer químico. É algo que está no corpo. Assim como a gente não pode dizer pressão arterial, 12/8 hoje, hein? Combinamos. Vou sair, voltar e 12/8, hein? Batimento cardíaco, olha, por volta de 80, né? Vou correr a maratona São Silvestre, não quero que você aumente. É possível isso? Não dá, não. Não dá, é químico, é fisiológico. E aí, é interessante porque isso pode ter desequilíbrio por várias causas. Vivências de situações desgastantes. Por isso, cuidado. Se você tem vivido num ambiente de muito estresse, cuidado, meu irmão. Tem gente que gosta até de viver num ambiente agitado. O ambiente agitado pode dar uma sensação de muita produtividade. Olha, cuidado com isso, desacelera. Cuidado com os ambientes de embate, né? Ou pessoas com predisposição genética mesmo, personalidade melancólica. Existem alguns tipos de personalidade, pelo menos 4, né? Fleumático, sanguíneo, melancólico e o outro é sanguíneo. Depois a gente pode até falar sobre isso. Mas esses níveis de personalidade, eles podem interferir diretamente para uma pessoa que tenha predisposição ou não a ter depressão. Mas a depressão, ela vem, escolhe, ela vai no fleumático, vai no sanguíneo, vai no melancólico, ela é assim, sem preconceito. Então a gente tem que ter cuidado. Ou por abuso de álcool, droga, né? Algumas doenças cerebrais também podem ser a causa de depressão. Mas, muitas vezes, a doença da depressão ela vai ocorrer por fatores externos. Mas com o passar do tempo, isso vai se refletir no corpo, não tem jeito. Tudo que a gente vive, tudo que a gente vai experimentando de bom e de ruim na vida, a gente vai mostrando isso também no nosso corpo. E é interessante porque isso tudo, né, o estresse, a ansiedade, podem levar uma pessoa à depressão, muito facilmente. E também pode ocasionar muitas outras doenças. Gastrite, úlcera nervosa, pressão alta, infarto. Nunca tivemos tantos casos de pessoas tão jovens infartando. Por que isso? Porque o nosso mundo está acelerado por demais. A gente está a 200 km por hora todos os dias. Se anda com um carro a 200 km por hora todo dia sem parar, uma hora ou outra o motor não vai aguentar. E por que a gente acha que o nosso coração aguenta? Se a gente não parar para cuidar da nossa saúde, a gente vai ter que parar para cuidar da nossa doença. Essa é uma máxima que a gente não pode ignorar. Por isso a gente precisa correr enquanto é tempo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e para ele ser um templo saudável, bom, ele precisa de manutenção. Esse prédio aqui, há quase 50 anos atrás, erguido, imagina se não tivesse tido uma pintura, imagina se não tivesse tido aqui uma reforma, um reboco ali, agora mesmo para aniversário ele estava já aí descascando ali, metade da parede foi embora, ele passou a massa, pintou de novo. E sabe de uma coisa, a gente chega nessa vida, passa 30, 40, 50, 60, 70 anos e acha que vai do jeito que vai mesmo. A gente não para acertar coisas que precisam ser acertadas. De repente você está precisando de um reboco aí, em alguma área da sua vida, para rebocar. Às vezes uma chapa escada aí em algum lugar, está já no tijolo, né? Meu irmão, para. Ah, mas eu não tenho tempo. Se soubesse da minha vida, queria ser pastor, só trabalha domingo. Tem gente que pensa isso, né? Uma vez a criança falou isso para mim, isso eu estou brincando. Pastor, é bom que só trabalha domingo, né, pastor? Eu conhecia mesmo. Na inocência, né? Mas você pode dizer para mim assim, eu não tenho tempo, pastor. Arruma tempo. Porque você pode ser o próximo da fila. E a gente não precisa parar numa cama de hospital para reconhecer que a gente precisa de cuidado. É interessante aqui, eu separei ali rapidinho essa arte, porque de certa forma tudo acontece aqui, eu não vou usar termos aqui médicos, porque isso não interessa para a gente, nem eu sou capacitado para isso, mas existe uma glândula chamada glândula pituitária.
pituitária. E essa glândula é responsável por manter em equilíbrio, olha só quanta coisa, os ovários, os rins, o tecido ósseo, ou seja, o hormônio de crescimento, né? Para que haja, de fato, um desenvolvimento saudável da criança, tireoide, testículo, útero e glândula mamária. Esses são alguns aqui órgãos, né, que essa glândula, ela de alguma maneira está ali para alimentar com esses neurotransmissores, com esses hormônios, para que eles possam estar bem. Aí olha só que interessante, quando algumas coisas acontecem na nossa vida, e essa glândula pituitária, junto ali com o hipotálamo, com esse monte de coisas que a gente sabe que tem, mas não sabe o nome de cada uma delas, né? Mas é muito complexo, eles vão mandando estímulos para a gente poder, de alguma maneira, passar por aquele baque, né? Passar por aquela situação que a gente vai enfrentar. Interessante, por exemplo, quando alguém passa por um momento de choque, assim, recebeu uma notícia difícil de receber. Olha, o Flamengo foi vice-campeão mesmo tendo ganhado de 2-0 no domingo passado. Os flamenguistas ficam assim, polvorosos, né? Vão ficar com o coração assim, como isso é possível? O título já estava na mão, 2-0, o Vasco fez 3-0, não é possível. Mas eu creio em milagre, tem problema? O Vasco fez 3-0. Aí o flamenguista sabe o que acontece no corpo dele? Essa glândula manda lá o estímulo. No corpo dessa pessoa começa a ser gerado ali a produção de adrenalina, noradrenalina, e aí o pulmão começa a oxigenar mais, o coração bombear mais sangue, e essa pessoa então começa a ter condições de enfrentar aquele baque. Ainda às vezes dá uma ponteada, por isso que é recomendável você pedir sempre para alguém que vai receber uma notícia ruim, se sentar, respirar, embora a pessoa já ansiosa vai dizer assim, o que está vendo, o que está acontecendo? Mas quando você chega e dá uma notícia assim, abrupta, há um sério risco das pessoas desmaiar, por exemplo. Por quê? Porque falta oxigenação, não dá tempo do organismo mandar, e isso acontece em milésimos de segundo, mas às vezes a situação é tão grave e a pessoa está tão fragilizada que não dá tempo. Então a gente precisa entender que não é frescura, porque no nosso corpo existem hormônios, existem neurotransmissores, existem glândulas que vão caminhar sobre o processo de equilíbrio do nosso corpo. E a gente, aliado a isso, a esses hormônios, que são hormônios que vão gerar em nós carga, a gente precisa contrapor com outros hormônios, dopamina, serotonina. E sabe onde a gente encontra esses hormônios? A gente pode encontrar na comida, na alimentação, onde a pessoa vai assim descarregar tudo na comida. Só que aí, se ela não fizer isso acompanhada, ela vai se matar. Não vai morrer de depressão, mas morre de entupimento das artérias, que vai tampar no sorvete, sabe? Olha, meu psicólogo, essa caixa de pão aqui do meu lado, e eu como isso aqui e fico calmo. Isso aí é um paliativo, mas perigoso. A pessoa pode encontrar isso nos exercícios físicos, e esse é o mais recomendável, que a pessoa possa fazer exercícios, e com esse exercício a taxa de hormônio dela vai ser regulada normalmente, né, através dessas atividades. E aí a gente vai ter, por exemplo, esses hormônios, dopamina, o hormônio do prazer, ou seja, para uma pessoa que não encontra mais prazer na vida, prazer nas coisas, é uma ótima receita, né? A pessoa poder encontrar prazer nas coisas que faz. Será que você tem encontrado prazer nas coisas que você tem feito? Ou será que você tem feito por obrigação? Será que você vai e volta e diz assim, mais um dia? Ou será que você de fato tem encontrado prazer nas realizações da sua vida? Serotonina, por exemplo, a saciedade, né? Às vezes a pessoa não tem saciedade de comer um boi, já está com vontade de comer mais, não aguenta mais, já está assim, estufado, mas ela quer compensar a falta de um hormônio e o desequilíbrio de outro. A endorfina de bem-estar, a pessoa que não se sente bem em qualquer lugar, ela está mal, ela está já, sabe, cansada de tudo. Então,
pessoas nesse nível têm um grande risco de desencadear a depressão. Então, irmãos, no caso do salmista aqui, como nós lemos no início, o Salmo 42, verso 5, ele está dizendo para ele mesmo, ele está dizendo que naquele momento de exílio, naquele momento que ele está vivendo longe daquilo que era real na vida dele até então, e agora tinha ficado no passado, estava sobre ele uma grande angústia, estava sobre ele agora o sentimento de que já tudo havia terminado. E isso pode intensificar à medida que a gente não pede socorro, à medida que a gente não se atenta para o fato de que é necessário reagir. E é interessante porque, além disso, além de ele perguntar por que está abatido a minha alma, por que você está tão perturbado dentro de mim, ainda existem pessoas que estão ao lado dele, pode passar aqui, por favor, que ainda fazem perguntas difíceis para ele responder. Pode seguir adiante, por favor. Isso, pode dar mais um clique aí, por favor. Esse verso de número 10 do Salmo 42, ele diz assim: até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me em todo tempo, né? Onde está o seu Deus? Ele já está numa angústia danada, ele já está numa situação tão difícil, e aí ainda tem gente do lado dele dizendo assim: cara, onde está seu Deus? Onde é que está esse Deus que você serve? Onde está esse Deus que você diz acreditar? E aí ela só afunda. É o tipo da coisa que a pessoa fala e que não deveria falar. Por exemplo, né, como eu falei ali, por que você não reage? Por que você não sai dessa prostração? Você precisa crer mais em Deus, meu irmão. E aí a pessoa está assim: mas eu creio, eu quero sair disso. E aí o salmista está vivendo isso na pele. Em segundo lugar, e eu só trouxe aqui 3 orientações, a gente já está caminhando para o final aqui, e eu estou ligado aqui no horário que a gente não pode passar. Ter depressão também, irmãos, não é falta de Deus. Então, em primeiro lugar, ter depressão não é frescura. Em segundo lugar, ter depressão não é falta de Deus. Depressão não é sinal de falta de fé. Depressão não é sinal de que você não acredita no que Deus está dizendo para você, de que Deus, de alguma forma, não se faz presente na sua vida. Não é verdade isso. Às vezes a gente se depara com situações na vida da gente que a gente até, de fato, vai, de alguma forma, duvidar dos objetivos de Deus para a gente. Parece que a gente chega no limite, às vezes, da vida, começa a discutir com Deus e o mundo. Quem não teve já esse momento na vida de chamar Deus assim para uma conversa e dizer para Deus coisas que a gente se arrepende depois, mas que na hora pareciam fazer muito sentido para a gente? E muitos até chegam a pedir a morte para si, porque não enxergam mais os propósitos de Deus, os porquês na vida, né? Para a vida. E aí é difícil a gente entender como que alguém tão cheio da presença de Deus, tão cheio do Espírito Santo de Deus, pode passar por momentos de depressão. Como assim? Como que pessoas tão íntimas de Deus podem, de alguma forma, experimentar esse sentimento, essa doença? A Bíblia, irmãos, é fascinante, porque ela não tira dos nossos olhos aquilo que é real. E a Bíblia é um livro de histórias reais, de pessoas reais. E pessoas, grandes homens, mulheres de Deus, passaram por momentos de depressão. A gente viu aqui o salmista, por exemplo. Moisés foi uma pessoa que viveu um momento de depressão na vida dele. Diante da pressão da condução do povo à terra prometida, Moisés passou bons bocados. E olha, coisas que desequilibram qualquer ser humano, coisas que estressam qualquer um. E se estressou Moisés, imagina eu e você, com aquele cajado na mão. O que a gente não tinha feito? Moisés vai dizer lá em Números 11, 15: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Olha o que Moisés está dizendo: Senhor, se o Senhor se agrada mesmo de mim, tira logo a minha vida, me mata. Moisés, líder do povo do Senhor na terra prometida. Jó foi um outro personagem que também viveu o seu momento de depressão, viveu o seu momento de limite, lá em Jó, capítulo 7, versículo 14 a 16. Então me espantas com sonhos e com visões, me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que estes meus ossos.
a minha vida abomino, pois não viverei para sempre. Retira-te de mim, pois vaidades são os meus dias. Ele está dizendo, olha, minha alma preferiria ser estrangulada ao receber esse corpo aqui, a eu estar vivo. Então, já que eu não sou eterno, tira a minha vida. O profeta Jeremias também foi um que não via mais qualquer graça na vida. Jeremias, no capítulo 20, versos 14 a 18, ele diz, olha só o que ele diz. Está pequenininho aqui, mas acho que dá para a gente ver. Maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu a luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, sem que se arrependesse, e ouça ele o clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou ficou grávida perpetuamente, porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para se consumam meus dias na confusão. Jeremias está dizendo assim, maldito foi o dia que eu nasci. Minha mãe devia ter ficado grávida eternamente. Por que eu não morri lá dentro dela mesmo? Por que ela não foi meu túmulo? Olha que palavras tão duras, tão difíceis. E aí, irmãos, a gente vê Moisés, Jó, a gente vê Jeremias pedindo para morrer. Aí vem a pergunta que não quer calar. Pastor, o suicídio é algo que Deus perdoa? Irmãos, não é tão simples a gente responder isso não. Eu acho que não vai dar nem para responder hoje. 15 para meio-dia. Acho que a gente precisa deixar essa mensagem para o domingo que vem. Porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. E hoje é domingo de Páscoa. Eu sei que tem um monte de gente de compromisso de almoçar. Eu pensei que fosse durar menos. Não tão menos quanto durou, mas imaginei que fosse ser mais curto. Mas a gente vai continuar semana que vem, se Deus quiser, com essa pergunta. E ela não é tão simples de responder, porque existem algumas questões que a gente precisa citar aqui. Eu não quero também terminar, porque tem que terminar. Então, domingo que vem, nós continuamos aqui, se Deus nos permitir, e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Tá bom, irmãos? Minha vida para a sua. Vamos orar nesse momento? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Louvamos o teu nome, Senhor, pela vida de cada um, irmão, irmã que aqui está. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nesse domingo de Páscoa podemos louvar o teu nome pela ressurreição. Deus, muito obrigado porque celebramos a vida. E nessa perspectiva de celebrarmos a vida, estamos aqui, ó Pai, para tratar do nosso coração, da nossa mente, e não chegarmos, ó Pai, à triste situação de fim de linha, de não encontrarmos mais razão na vida, porque a vida é um presente dado pelo Senhor. Por isso, Senhor, contempla cada coração nessa manhã, que sobre a nossa vida, que sobre o nosso coração, repouse a bênção do Senhor, repouse a alegria do Senhor, porque a tua alegria, Senhor, é aquilo que gera força para a gente caminhar. Queremos, ó Pai, liberdade e não sermos aprisionados nas nossas próprias emoções. Deus, traz, ó Pai, um ambiente saudável no meio da tua igreja de forma geral, onde tantas pessoas não têm a liberdade e são recriminadas ao proclamarem-se depressivos, são condenadas a um estigma de fracos, de possessos. Deus, tenha misericórdia, Pai. Não permita, Senhor, que a nossa igreja aqui nesse lugar seja esse ambiente de tanto escárnio, de tanta maldade. Mas muito obrigado, Senhor,
Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de refletirmos à luz da Tua palavra sobre esse tema tão importante. E Deus, eu quero nesse momento, em nome do Senhor, pedir que nos corações de cada um de nós o Senhor possa tratar, ó Pai, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e daqueles que estão num quadro depressivo, que o Senhor possa atuar, ó Pai, quimicamente, psiquicamente, emocionalmente, fisiologicamente. Usa, Senhor, o psicólogo, usa o psiquiatra, usa, Senhor, a nossa boca como irmãos em Cristo, e que possamos ter, ó Pai, testemunhos de cura, testemunhos, ó Pai, de restauração, e aonde há choro, haja alegria, onde há desesperança, haja a esperança do Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Leia, que tem procurado ajuda, tem se tratado, que tem encontrado no Senhor o sentido maior de viver. Obrigado, Senhor, porque assim como ela, muitos outros têm feito isso e outros farão a partir desse impulso que estamos dando nesta manhã. Porque não queremos, ó Pai, mais cultos fúnebres nas nossas igrejas, de servos do Senhor que encontraram na morte o alívio para a sua dor. Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a socorrer o nosso amigo, o nosso irmão. Ajuda-nos, Senhor, a estar sensíveis ao choro e ao grito silencioso daquele que está ao nosso lado. Não nos permita, Senhor, endurecer os nossos corações ao ponto de ignorarmos, ó Pai, aquele que chora, aquele que sangra em silêncio. E que nessa manhã, nesse dia tão especial, onde vivenciamos o domingo da ressurreição, que dentro de cada um de nós ressurja sentimentos que outrora estavam mortos, sepultados, mas como assim que o Senhor fez com aquela tumba, com aquele túmulo ao sair dela, que o Senhor também tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que não deve, tudo aquilo que não pode estar. Coloque em nosso coração, ó Pai, as palavras de vida eterna, para que possamos, Senhor, viver um novo tempo, um tempo de alegria na Tua presença, de regozijo e de entender que a nossa vida tem valor e que o Senhor tem um propósito na vida de cada um de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor, em nome de Jesus.